O que você nunca deve esquecer quando você trabalha em um emprego que não gosta. Eu sei que uma boa parcela, Brasil afora, trabalha em empregos que não recebe o salário a qual gostaria. Quando não, às vezes até é um salário razoável, mas às vezes você já está de saco cheio, você não quer mais estar naquela empresa, ou você já entrou não querendo mais, não querendo trabalhar ali, né? Que é o que é pior, né? A pessoa já entra numa empresa que ela não gostaria nem de estar começando a trabalhar ali, mas em vista da necessidade, né? Os boletos você tem que pagar, você tem que resolver uma série de questões na sua vida e você se vê obrigado ou aceita aquilo ali, ou você vai passar fome, ou você vai ficar endividado, tem pessoas que dependem de você. E você vai ficar numa situação bem complicada caso você jogue aquela oportunidade fora. Eu vou contar uma coisa aqui. Há pelo menos 20 anos atrás, eu trabalhei em uma empresa que eu já comecei não gostando de trabalhar nela, né? Porque me ofereceram uma proposta, era para trabalhar tantos dias na semana, sobre X salário lá da época, era um pouco mais que o salário mínimo da época, e disseram para mim que eu passei no processo seletivo, né? Eu passei no processo seletivo. Quando eu cheguei lá para poder começar a trabalhar, me falaram que ia ser uma outra vaga, né? Primeiro mentiram, já começou com uma mentira. Disseram para mim que eu trabalhei, que ia trabalhar para tal cargo, para tal função e que eu tinha passado. E chegando lá, num dado momento do treinamento, aí começaram a dizer qual era o nome da empresa, que era diferente a qual eu queria prestar serviço. Na época eu atuava como prestadora de serviço. E falaram que eu fui para outra coisa, não, a gente aproveitou você para uma outra vaga e tal, enfim, um monte de histórias. Mas na época eu estava precisando, eu tinha acabado de fazer 18 anos e aquele dinheiro ali serviria para eu bancar as minhas coisas, comprar as coisas que eu, como jovem e como muitos aí, né, querem comprar, roupas, calçados, né, começar a ter o meu dinheiro ali mesmo. Mas até antes de fazer 18 anos eu já trabalhava por conta própria, né? Eu fazia algumas coisas, né? Eu tinha um desejo de fazer umas coisas para mim, mas não chegava ao tanto que ainda eu precisava. Por isso que eu entrei naquele trabalho. E assim, eu lembro que o erro que eu cometi foi justamente querer trabalhar para chegar no final do mês, pegar aquele dinheiro e, enfim, resolver aquilo que se podia. Eu não tinha, assim, ainda uma meta, né, com aquele valor. Eu não tinha uma meta. Depois, felizmente, eu consegui uma oportunidade para prestar serviço para uma outra empresa melhor, recebendo um pouco melhor. Depois, eu fui contratada por aquela empresa, né, pertencendo mesmo aos funcionários dali, não era mais terceirizada, meu salário melhorou muito. E por um momento eu comecei a ter um propósito com aquele dinheiro, com aquilo que eu queria fazer. Deu certo até um certo tempo, mas depois aquilo também se dispersou. Eu comecei a viver para poder pagar a conta, pagar os boletos, pagar aquilo que dava para se resolver, o que tinha para hoje, né? O famoso tem para hoje. E assim passou. Depois eu saí daquela empresa, comecei a trabalhar por conta própria, mas na época as condições que eu tinha como pessoa física e ainda não dava para eu ficar como pessoa jurídica, era mais limitado. Não é como hoje, né, que a gente tinha um MEI, depois, com o tempo, criaram um MEI, eu cheguei a trabalhar como MEI.
na época. E até um certo tempo deu certo eu trabalhar por conta própria, mas eu tive que voltar a trabalhar de carteira assinada, salário mínimo da época, né? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e com isso, nessa segunda empresa que eu trabalhei, devido a algumas exigências de horário, mudanças, né, demissões que teve, tudo começou muito bonito, né, muito legal. E aí tá, foi indo, foi indo, foi indo. Chegou um tempo que aí teve uma grande demissão, os nossos horários mudaram, as condições que ofereciam pra gente mudaram, os benefícios que a gente tinha foi mudando, mas assim, não foi mudando para melhor, foi mudando para pior. E chegou um ponto que eu trabalhar para aquela empresa ali se tornou insuportável. Insuportável por quê? Porque eu tinha, assim como outros funcionários, né, a gente fazia parte daqueles funcionários que se davam melhor, faziam o melhor ali. E outros que batia o pé, peitava, né, a supervisão, peitava tudo ali e fazia as coisas de qualquer maneira. E eu via da parte enfim, das administrações, né, da empresa, nunca colocar esses funcionários no seu devido lugar, e no final era a gente que ficava com prejuízo, era a gente que ficava com os piores horários, no final aquilo que os outros faziam de errado, a gente que tinha que arcar, né? Então isso foi causando uma desmotivação. E se tornou um tipo de trabalho que eu só vivia para trabalhar aquilo ali, pagar a conta do mês e, sabe, não conseguia fazer um algo a mais, não conseguia botar, não, olha, eu vou guardar tanto, eu vou conseguir arrumar isso assim, assim na minha vida, eu vou conseguir resolver tal, tal coisa. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer. E quando eu saí dessa empresa, eu prometi a mim mesma, pensei, olha, não volto mais para trabalhar com CLT de salário mínimo, eu não volto mais a trabalhar, não volto. Vou fazer alguma coisa para mim e vou, entendeu, trabalhar para mim mesmo. E assim eu comecei, eu peguei o que eu recebi de lá, comecei a investir e tal, fui trabalhando, fui conseguindo me virar, indo muito bem, muito bem, muito bem. Mas como muita gente, né, eu fiz parte da turma e quando entrou a pandemia, quebrou, né? Quando entrou a pandemia, foi dando para suportar por um tempo, eu consegui até por um tempo, mas diante de outras questões, problemas de saúde na minha família, problemas pessoais também, as contas chegando e não sendo o suficiente para poder arcar, eu tive que voltar a trabalhar com um emprego de carteira assinada e um salário baixo. Mas assim, eu entrei assim já muito chateada, muito triste de ter que estar voltando, muito mesmo, muito mesmo. Mas o que eu comecei a colocar dentro de mim, né? Primeiro eu tinha que me reconciliar com a minha queda do cavalo. O cavalo que eu montei estava seguindo com a minha vida, indo, caminhando. Eu tive que me reconciliar com isso, né? Entender que eu não sou uma fracassada, né? Tá aí já uma coisa a dizer você, você não é um fracassado. Você teve talvez fracassos na sua vida, coisas na sua vida que você não conseguiu realizar e fez com que você tivesse que voltar para estacar zero, teve que voltar a fazer aquilo que você pensou que assim, não, agora eu não vou trabalhar mais com isso, não vou fazer tal coisa. Você teve que voltar, né? Então eu colocar dentro de mim, não, eu não sou uma fracassada. Fracassada eu seria, problema para mim, eu me sentiria pior se eu não tentasse nada. Se eu simplesmente fosse me jogar na cama, ficar chorando,
e ficar esperando que o governo fizesse alguma coisa para mim. Até também, por um dado momento, na época da pandemia, eu tive que depender de um auxílio por um certo tempo. Mas mal me sentiria se eu tivesse que ficar, se eu ficasse deitada ali e deixando só a vida me levar para uma depressão, me levar, enfim, a ter um problema de saúde a qual eu não pudesse cuidar de mim, do meu corpo. Eu me sentiria pior se eu ficasse dessa forma, sabe? Entregasse, sabe? Não, agora eu não procuro nada, não quero saber de nada. Mas não foi isso que eu fiz, entendeu? Então, se você está num momento que você vai ter que voltar para um trabalho com um salário a qual não é o que você gostaria, o tipo de profissão que você não gostaria, mas você vê que é a sua necessidade, se reconcilie com esse momento, em primeiro lugar. Se reconciliar como? Ah, como me reconciliar? Você vê que, apesar disso, você está tentando. Então você precisa entender que você está tentando. Mas a segunda coisa que eu comecei a fazer na minha consciência é que eu não sou uma fracassada, eu estou tentando, eu não tive as instruções ou não tenho as instruções de quem pudesse me direcionar melhor. Eu estou tentando sozinha, então às vezes você é a pessoa que está tentando sozinha, você não tem ninguém que seja às vezes da sua área, que pôde às vezes te orientar, às vezes não faltou informação, faltou alguma coisa ali que impossibilitou de você conseguir algo melhor. Você é um vencedor dentro daquilo que você pôde fazer, entendeu? Por você, entendeu? Então, eu entendi isso, né? Essas primeiras coisas. E agora, o que eu poderia fazer por mim se eu tive que voltar para aquilo que eu não gostaria de voltar? O que eu tive que fazer por mim? Eu tive que pegar, reunir, né, forças, reunir uma motivação e olhar, assim, olha, eu tenho pouco, eu vou começar com pouco, é um trabalho que ainda não vai proporcionar aquilo que eu preciso, mas eu preciso me organizar, tá? Eu preciso me organizar. Eu tenho que ter período para poder ficar aqui e período para poder sair desse estágio que eu tô, né? Eu não ficar na minha mente achando, não, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, vou ficar aqui até enquanto isso aqui existir, né? Porque se uma das lições que a gente aprendeu, principalmente na pandemia, na prática, forçada, é que nada é para sempre. Nada é para sempre, né? Nada é para sempre. Então, isso aqui que eu estou trabalhando, isso aqui que eu estou fazendo, é temporário. Eu não posso entrar aqui e me descansar aqui nesse ambiente achando que eu vou ficar presa nisso aqui pro resto da minha vida. Não, tá? Então, é uma outra coisa. Então, o tipo de trabalho que você entrar, por pior que seja, né? Você ter a sua consciência que você vai ficar ali e aquilo ali não vai ser para sempre. E quem vai fazer o não ser para sempre não é o tempo que a empresa durar, não é o tempo que alguém te ofereceu um trabalho, ainda que não seja de carteira assinada, seja de serviço. Quem tem que determinar o tempo que você vai ficar ali é você. Você tem que fazer uma meta para a sua vida, entendeu? Você tem que fazer uma meta para a sua vida. Segundo, o que que eu posso resolver, o que que eu posso garantir, resolver quanto a esse trabalho que eu tô? Esse tipo de trabalho que eu tô, dá para eu comer e beber regularmente? Dá. Dá. Ok, então minha alimentação garantida. Esse tipo de trabalho
me oferece um plano de saúde. Eu sei que diversas empresas é complicado às vezes você aceitar ter o plano, porque exames que você faz, consultas, né, com participativo, então tem uma série de desconto que isso vai comendo um tanto do seu salário. Porém, se você tem uma saúde que você não precisa estar todo mês no médico, aquele desconto vai ser um desconto mensal do plano, mas aqueles serviços extras que você for utilizar não vai ser todo mês. Então, ao meu ver, para você ter uma alternativa de cuidado com a sua saúde, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer até o final do dia, e muitas das vezes você depender do sistema público de saúde, a gente tem um sistema público que dá para você atender, mas quando precisar de determinadas coisas, ali vai ter um tempo de espera, às vezes você não vai conseguir no mesmo dia, não vai conseguir no mesmo horário que você quer, enfim. Né? Então, às vezes você aceitar o plano de saúde da empresa, né, que geralmente eles liberam após 3 meses, né? Tem outros que já de imediato, mas a maioria que eu vejo assim de emprego de carteira assinada de um salário mínimo, por exemplo, oferece após 3 meses, que é o período da experiência. Você aceitar, porque na hora de uma emergência, você ter ali um local particular para você ser atendido, às vezes vai te livrar de certas dores de cabeça aí, né? Você conseguir ser atendido logo. Então, é um zelo com a sua saúde e às vezes de um familiar, né? O filho, você que tem filho, né? No caso, por exemplo, de planos odontológicos, né? Onde eu trabalho, meu plano odontológico eu pago para mim e para minhas duas irmãs. Eu pude incluir elas para poder estar cuidando da parte da saúde bucal. Então a gente se ajuda dessa forma. Uma forma que eu posso contribuir com a minha família, por exemplo, é isso, né? A parte do plano de saúde, né? Então, você colocar isso numa balança. Aí tá, tem os descontos, desconto é uma porcentagem da passagem, o INSS. Então, aquilo que vai sobrar, você vai fazer o quê? Ah, eu vou pagar a roupa. Eu vou comprar, só dá para comer, beber. Eu acredito que o emprego de carteira assinada não dê só para fazer isso, só para comer e beber. Mas às vezes tem lá alguma coisa do filho que vai precisar, mensalidade, alguma coisa, enfim. Você colocar tudo isso muito bem anotado dos seus gastos que você vai, o que vai conseguir resolver. E se não sobra quase nada, aquele quase nada que vai sobrar, dá para você colocar em depósito, né? A gente agora tem esses bancos digitais aí que rende mais do que a poupança. Você pensa que não, mas R$ 5 é um pão. R$ 5 é uma passagem para você ir num local e resolver uma determinada coisa, entendeu? As empresas, eu que estou, né, tô me formando, né, falta bem um pouquinho, me formando em gestão financeira. Tudo é anotado, tudo é documentado, porque no final faz diferença, entendeu? Às vezes vai ser um período que, poxa, eu também quero ir lá no restaurante, eu quero ir lá, poxa, comprar determinada coisa para comer, para fazer, enfim. Dá para fazer em casa e sair mais barato? Dá para aproveitar uma promoção e comprar com desconto? Dá para deixar para comprar num mês mais favorável para poder sobrar aquele valor? Dá para você comprar algo para você fazer por conta própria e você gerar uma renda extra? Você gerar um dinheiro a mais? É aí que às vezes você vai encontrando essas brechas para que o dinheiro que você recebe ali, o local que você recebe, que você está trabalhando, possa como posso dizer, possa financiar outras conquistas, entendeu? Daquele trabalho ali eu posso economizar tanto por mês e comprar um notebook, né? Eu estou falando aqui com vocês, eu estou gravando, estou usando um notebook comprado, fruto do meu trabalho, que eu não recebo tanto assim, mas é um emprego de carteira assinada. Estou falando de emprego de carteira assinada, mas isso também serve para lá, não é assinado carteira, é um trabalho que eu recebo lá, enfim, tem um valor por mês.
né? Vai te ajudar em quê? Você tá entendendo? Então, você tem um foco com aquilo ali. Ai, pequenas coisas que eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir cuidar da minha saúde para eu agora estar bem, vai servir para eu pagar um curso técnico, uma faculdade, entendeu? Porque todas essas coisas, com o meu trabalho eu consigo, tá? O meu trabalho eu tenho conseguido. E assim, aí às vezes a pessoa pensa assim, ah, pô, ela faz o que da vida? Ela tem família, ela tem filho, aí vem né, todas as bandeiras, todos os times. Não, mas ela tá falando isso porque ela recebe X, é porque ela faz tal coisa. Não. Eu tinha uma condição melhor em matéria de salário, benefícios, melhor do que a que eu tenho hoje. E eu não conseguia fazer o tanto que eu consigo hoje na situação que eu tô. Por quê? Eu tive que mudar a minha consciência, o meu foco. E mudando essa consciência e esse foco, me permitiu, me permitiu a ter as conquistas que eu tenho conseguido, resolver coisas que até então eu não conseguia fazer, tá? E me fez eu não entrar com tanta frustração, com tanta frustração como em outras empresas que eu trabalhei, sabe? Vendo que, pô, vai ser aquele trabalho, aquele mesmo, aquele salário, sabe? Produto tal, vai ter que resolver, atender tal coisa, assim, assim, de não entrar desse jeito, entendeu? E tem muita gente que tá no emprego e todo dia veja a hora de ir embora. Também, às vezes, tem semana, determinada semana que eu fico assim, cara, pô, veja a hora de meter o pé, mas isso não é constante, sabe? Não tem sido insuportável, porque tem gente que está num trabalho insuportável e quando sai, sabe, fica depressivo, a pessoa fica doente, sabe, e chora e fica, poxa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi. Então você tem que agora trabalhar com o tempo a seu favor, o tempo a seu favor. Você tá entendendo? Para que você consiga, da onde você tá, você conseguir escalar para coisas melhores, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no que eu tô falando, a gente vai voltar aqui no próximo bloco. Vai ser um podcast um pouco longo, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu entendo o seu lado, eu entendo o que você passa, mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Mas eu tenho conseguido bons resultados. Esse ano de 2025 foi um ano que eu consegui coisas por mim, sabe? Dar passos que até então eu não estava conseguindo. Eu determinei dentro de mim que 2025 não ia ser um ano melhor, ia ser um ano diferente. Ia haver coisas diferentes na minha vida, sabe? Não consegui tudo o que eu esperava, porque eu tinha outras metas para chegar até agora. Depois eu vou abrir isso de forma mais assim específica para vocês. Mas eu consegui coisas que, sabe, eu bati o pé e deu certo, tá? Então eu vou dar um intervalo aqui e a gente já volta.
Agora a gente está voltando aqui com o podcast, né? O tema de hoje é o que você não deve esquecer quando você trabalha em um emprego, um tipo de trabalho, um tipo de renda que você não gosta, não é bem aquilo que você quer, não é o seu objetivo final em relação à carreira, tá certo? Então vamos lá. Eu estava falando, né, que eu consegui algumas coisas, né, alguns resultados, a partir do momento que eu coloquei, né, essa forma de ver o tipo de trabalho que eu estava retornando, consegui algumas conquistas, né? Uma delas eu precisava de um equipamento de trabalho, até para poder trabalhar aqui, para fazer esse podcast que eu estou fazendo com vocês, para outros tipos de trabalho, oportunidades que surgem, em que eu preciso trabalhar de casa, em que eu preciso fazer alguma palestra, em que eu preciso, enfim, tudo que eu vou precisar de tecnologia, essa foi uma das coisas que eu consegui. E consegui até mesmo comprando à vista, tá? O notebook que eu consegui foi à vista, foi um bom notebook, tá? Depois, aqui, num outro momento mais apropriado, eu posso até compartilhar o modelo que eu consegui, e é um modelo muito bom, porque ele tem um redutor de ruído, tem alguns recursos de inteligência artificial nele. Consegui que esse notebook ele tivesse assim, ferramentas, né, para edição de foto, vídeo, tudo que eu precisava, né, assim, que fosse um notebook que conseguisse suprir todas as necessidades que eu tivesse em relação à tecnologia, né, tudo unido num notebook só, e consegui comprar ele à vista. Ah, mas consegui por quê? Você ganhou aqui, né, com o canal? Não, até porque meu canal ele ainda está bem no início, podemos dizer assim. Mas foi devido a uma organização financeira. E não foi nada assim, extraordinário, por eu estar fazendo gestão financeira, porque você está fazendo gestão financeira, você conseguiu uma ferramenta. Não, nada disso. Foram coisas simples que eu fiz no meu dia a dia, desde uma organização financeira e também uma organização mental. Porque muita gente às vezes não consegue chegar a certos objetivos, um deles, por exemplo, é comprar um bom equipamento de trabalho, conseguir sair de um determinado local para você ir morar em outro, porque às vezes não é nem a condição financeira, às vezes é justamente a parte assim psicológica nossa que não começa a direcionar o foco da maneira certa. Você não consegue abrir mão de determinadas coisas, entender qual é o seu momento. Às vezes a pessoa passa por muito sofrimento psicológico e não consegue ir até o fim, naquilo que se quer, entendeu? Então, durante o período em que eu estive trabalhando, ou talvez estou trabalhando, não exatamente aonde eu quero estar, né? Eu quero ainda fazer a minha carreira. Eu procurei, dentro de mim, mudar a minha forma de ver as coisas, minha forma de pensar, tá? Eu lembro que muitas das vezes, assim como várias pessoas, elas estão trabalhando, aí vai chegando o período para entrar em férias. Então a pessoa ela entra numa ansiedade muito grande, ela entra numa ansiedade enorme para poder entrar de férias. E aí o que eu percebo que acontece? A pessoa ela vai entrar de férias, ela passa, bem dizer aí, quase 2 semanas só para ela se desligar do sofrimento que ela estava vivendo naquele emprego. Já começa por aí. Parte das férias dela, ela fica dessa forma. Ou então acontece o seguinte, ela já está tão estressada com aquele trabalho, ela sofre muito com aquele local onde ela tá, a função que ela faz, né? Ela sofre tanto que quando o corpo dela relaxa, porque não está mais tendo que levantar nos mesmos horários, fazer as mesmas coisas, ela fica doente.
Acontece dela passar mal. Eu vejo algumas pessoas, e isso também comigo já aconteceu. Quando chega o fim de semana que ela vai ficar de folga, parece que a imunidade dela dá uma desregulada, a imunidade cai e ela, consequentemente, ela fica doente aquele fim de semana, ela não consegue fazer nada, entendeu? Ou fica muito triste, fica num estado depressivo que é, ela não consegue se desligar e viver aquele fim de semana bem, entendeu? Aí ela passa o fim de semana inteiro dormindo, ou então simplesmente não fazendo nada, ela não consegue botar a vida em ordem, pensar novas coisas, e mais o fim de semana que passou e ela não conseguiu, entendeu? Resolver o que precisava, entendeu? Então ela vai sair, ela vai beber. Eu lembro que eu trabalhei temporariamente numa empresa, eu trabalhei por ah, foram 9 meses mais ou menos que eu trabalhei numa empresa, porque foi um pouco antes até mesmo de entrar a pandemia. Eu fui trabalhar nessa empresa, era uma vaga temporária, e assim, você não recebia muito, mas em compensação, pelo tipo de função que eu tinha, né, que tinha que ter algumas metas, né, para poder bater, eu conseguia bater aquelas metas e ganhar um valor a mais além do que eu recebia. Aí eu lembro que aquela galera, assim, já recebia pouco. Por que recebia pouco? Muitas tinham filhos, quando não tinha filhos, mora sozinha, tem uma série de questões, né? Que aí já consome o que ela recebe, já tem desconto no salário, às vezes quem tem filho até recebe um pouco mais, né? Uma ajuda a mais, né? Que tem os benefícios, mas não é muito, devido aos gastos que a pessoa tem. E eu via que assim, tinha uma turma que quando chegava na sexta-feira, era cervejada direto. Cervejada direto, cervejada direto, 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 direto. E aí, simplesmente chegava antes, já a primeira semana, a segunda, ela já não tinha dinheiro nenhum. Aí, mete o pau no cartão. Cartão de crédito daqui, cartão de crédito de lá e nada. Não resolvia nada pra vida, mas era só gasto, só bebeção, bebeção, bebeção. E as pessoas muito ansiosas. Tinha uma que ela batia, uma das melhores vendedoras, a que mais batia as metas. Aí tô sentada lá no refeitório e tudo, aí eu só tô vendo ela conversando com a gente, né? Aquele mesão assim, tá todo mundo reunido da equipe. Aí ela falando, eu venho para trabalhar todos os dias chorando. É porque aqui vocês não veem, mas eu saio eu saio daqui, volto no ônibus, muitas das vezes eu começo a chorar, ter crise de choro. Eu venho, tenho crise de choro. Mas quer dizer, ela estava recebendo mais do que a gente, a que sempre bate as metas mais altas, né? Mas por dentro emocional destruído. E quando chega o fim de semana, o dinheiro ia parar todo em cerveja, comida, assim, além, né, do que a pessoa tem que comer, lógico. Não estou dizendo que a pessoa não tenha que ter os seus fins de semana e fazer o que achar que tem que fazer, tá? Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu estou dizendo assim, que chegou um ponto em que a pessoa só vivia para aquilo. Só vivia para aquilo. E a reclamação todo dia. Tô sem dinheiro. Ai, meu Deus, que vida. Tô sem dinheiro. 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 Não tem dinheiro. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, quero ir embora. Chegava, quero ir embora. 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 Era assim. Era assim, aquela coisa repetida. E tinha um ou outro que não fazia isso, não era dessa galera, mas tinha uma menina que ela fazia para fora, acho que ela fazia quindim, fazia outros doces assim, e ela pegava parte daquele valor e fazia as encomendas dela, e você via que ela vivia uma vida assim mais, sabe? Com um pouco mais de respiro. E ela morava sozinha, ela pagava aluguel também, entendeu? Então já sabe que pesa um pouco mais no bolso. E um colega na época que ele sempre estava falando, ó, Francis, a gente tem que pegar, poxa, pega R$ 100 todo mês, bota na renda fixa. Bota na renda fixa. Aí ele sempre estava economizando, caralho, porque se nem que você pega R$ 50, mas você economiza, bota na renda fixa, vai render um tanto lá de valor, não é muito, é um pouquinho, mas isso que você vai economizando, lá na frente você vai conseguir fazer alguma outra coisa. Não sai, poxa, pega o dinheiro e sai torrando.
E isso eu já faço, era uma coisa que até eu já concordava com ele, porque eu já faço. Lógico, às vezes você pode ter uma intercorrência que você vai precisar daquele dinheiro, né? A vida não é tão bela assim, né? As coisas não acontecem tão, né? Enfim, mas eu lembro que ele fazia isso e tava, você vê que o espírito da pessoa, você vê o emocional da pessoa, é emocional equilibrado. Então, muitas das vezes você não consegue, não é porque o seu salário é pouco, não é porque você tem outras responsabilidades, mas você tá pegando aquilo ali e simplesmente jogando dinheiro fora. Ah, tudo bem, você quer beber, eu não tomo cerveja, eu não bebo bebida alcoólica, eu frequento bares, assim, restaurantes o tempo todo, mas também como, eu também saio para algum lugar, para restaurante, enfim, mas não aquilo a todo instante, todo fim de semana, sabe? Viro noite naquilo ali. Eu lembro que tinha uma galera que aguardava o vale alimentação virar na madrugada, para ver se já caía na madrugada. Da madrugada ficava lá, torrava parte do vale, sabe? Direto e não dava 2 semanas, dava nem 2 semanas. A pessoa já estava completamente sem dinheiro, pedindo um e outro. Pô, você tem dinheiro de passagem para voltar? Não tem, não sei o quê. Então, outra coisa, né, aí juntando isso, que se você está num trabalho que você não quer estar ali para sempre, ou enquanto aquilo existir, quanto mais você pega o seu dinheiro e você torra ele sabe, em coisas que você pode segurar, coisas que não é necessariamente aquilo que você quer, você vai ficar ali, porque vai chegar o fim do mês, você está endividado, você tem que pagar a dívida, e às vezes você não tem quem te ajude, não tem quem te ajude e você vai ficar preso. Você vai ficar preso àquele trabalho, entendeu? E vai se tornar algo mais sacrificante, algo mais sofrido, porque você simplesmente não vê o dinheiro na sua mão. Então, por exemplo, eu já estou falando aqui, né? Eu sei que eu falo assim, vou botando os assuntos já um entrando após outro, mas nesse momento aqui agora eu estou falando do percurso, né? Você já entrou no trabalho, você já entendeu que os motivos pelos quais fez você voltar, não necessariamente porque você é uma pessoa acomodada, que você é uma pessoa covarde e tudo, você ter que se reconciliar com o que fez você voltar e entender que melhor às vezes é voltar, às vezes é melhor você aceitar aquela proposta temporariamente do que não fazer nada e você ficar às vezes numa situação ainda complicada. E agora você está dentro do trabalho. E dentro do trabalho, para você sair dele, ou você vai gastar, você vai ver gastar o seu tempo em tentar observar novas oportunidades, você não se desligar das oportunidades de trabalho, não fechar as portas e achar que você tem que ficar aquilo ali por mais não sei quantos anos, você olhar o mercado de trabalho e ver as oportunidades que vão surgindo, tá? Para você. Você não pegar o seu pouco dinheirinho e você começar a consumir ele desordenadamente para satisfazer um prazer de muitas das vezes de uma ansiedade que você tá, de uma frustração que você procurar cuidar do seu interior, seja psicologicamente, através de psicólogo, aí entra, por exemplo, a questão do plano de saúde. Eu sei que não tem, muitas das vezes a rede de atendimento não é a das melhores, mas se você tem como buscar um profissional para você cuidar de coisas dentro de você que estão mal resolvidas, você buscar um profissional, se é ajuda espiritual, né? No caso, através seja das suas orações, da sua conversa com Deus diariamente, através da palavra de Deus, a gente vê que, por exemplo, na Bíblia, o que não falta são palavras de fé e confiança, de fortalecimento, exemplos de pessoas que estavam em situações muito difíceis e através do milagre, através da fé, do que a pessoa creu até o fim, tomou atitudes em cima daquilo que ela acredita e aquilo fez a vida dela mudar, palavras ali de consolo, de força. Então eu tenho certeza que não vai te fazer mal, vai te fazer bem, né? Se você fizer isso com fé, acreditando, essas palavras vão te fortalecer, né?
você procurar ter uma rotina de vida enquanto você está trabalhando, você procurar, não estou no trabalho que eu quero, eu não tenho muito dinheiro para todo fim de semana sair para, enfim, curtir e tudo mais. Fazer da sua casa, do seu lugar, apesar de qualquer dificuldade que possa ter, tentar fazer um ambiente agradável. Eu aqui, por exemplo, onde eu estou morando, é uma coisa que eu já fazia, aonde eu estava morando. Eu gosto muito de velas, velas aromáticas. Não custa milhões, velas aromáticas. Eu tenho vela aromática aqui, eu gosto de sempre colocar quando eu chego, né? Inclusive, numa ocasião eu vou explicar para vocês como usar assim as velas aromáticas, né? O aroma a seu favor, tá? Isso vai ficar mais para frente um pouquinho, mas eu gosto de colocar aqui velas aromáticas. Quando eu chego, acendo, fica aquele clima gostoso, aquele clima legal. É, Procurar nos seus produtos de banho. Tem produtos que têm essências, que têm fragrâncias que acalmam, fragrâncias que você pode tomar um banho um pouquinho mais demorado, né, se assim lhe permite. Eu não posso sair, não tenho dinheiro para gastar com uma comida pronta, indo no restaurante. Prepara alguma coisa para você, né? Vai sair mais barato porque você já não vai estar gastando passagem, você já não vai estar gastando talvez um Uber, né? Um táxi para você se deslocar. Aquele dinheiro que você gastaria de táxi, aquilo ali dá para ser economizado e você preparar as coisas em casa, preparar um lanche para você, preparar uma janta para você, arrumar o lugar que você tá, as roupas que você tá, entendeu? No caso de você que é mulher, né? O meu público que eu procuro trabalhar mais são mulheres. Você procurar se arrumar, entendeu? Eu hoje, poxa, eu não tô muito legal. Levantar um pouco mais cedo, você fazer uma boa maquiagem em si, fazer algo diferente, entendeu? Isso vai te ajudar que esse período, entendeu? Esse período que para muitos é uma penitência, é um castigo, parece. Entendeu? Tá saindo todo dia para um lugar que você não quer ir, pegando condução apertada, condução sem ar-condicionado muitas das vezes. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita dificuldade com determinadas empresas de transporte. Você volta vai no transporte quente, volta no transporte quente. Então você tem que fazer algo por você para que essa cruz que você está carregando seja menos sofrida, tá? Menos sofrida. Isso vai te ajudar a ter cabeça para quando, por exemplo, eu vou entrar de férias, você não entra de férias mais morta, entendeu? Do que viva. Você entra de férias já aliviando um pouco aquela carga emocional daquele período que você teve que trabalhar ali sob pressão. Então, quando estiver perto das férias, faltando um mês para você entrar de férias, reveja a sua rotina, reveja cuidados com você. Procura, por exemplo, fazer um ambiente, uma música melhor, uma música que acalma mais, né? Para você ir pegando o seu emocional e tirando o fardo. Não fique botando dentro da sua cabeça, por exemplo, se você trabalha no emprego, trabalha com metas, né? Não sei que sejam metas assim, que isso depende para você permanecer no seu emprego, assim, você está em ameaça de ser mandado embora, então você tem que deixar um bom resultado, foque em deixar um bom resultado. Focar em deixar um bom resultado como? Às vezes tem aqueles colegas lá, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, tá tudo inferno, enfim, o pessoal tá reclamando demais. Sai um pouco do ambiente de reclamação. A gente sabe que realmente não tá legal, mas saia daquele ambiente de reclamação o tempo todo. Pare de reclamar o tempo todo das coisas, entendeu? Foca, eu não tô com pouco dinheiro, não dá para eu pegar, ir para um lugar exatamente como eu gostaria, consumir tudo que eu gostaria de consumir. Vai em locais mais em contas, mais democráticos, parque, praia. Na minha região não tem praia. Tem lugar com cachoeira, enfim, uma praça bonita, tomar um sorvete. Eu não tô com tempo, poxa, eu tenho filho, coisa já chega em casa, já não dá tempo de fazer mais nada. Vou sair mais cedo, eu vou passar naquela praça lá, ver um sorvete, ver alguma coisa. Pra mim,
Então, durante aquele período que você vai entrar de férias, por exemplo, você já começa, sabe, entrar numa outra vibe, numa outra vibe, numa outra vibe. E o dinheiro das férias, poxa, eu vou viajar, eu quero dar uma viagem com meu marido, vou viajar sozinha. É bom você investir nisso, ok. Mas você calcule seus orçamentos, né? O que você está gastando, se não vale a pena você guardar um pouco, porque quando você volta de férias você não recebe outro salário. A não ser que você saia num período do fechamento da folha que vai cair um valor a mais ali para você, né? Não vai vir zerado, né? No seu contra-cheque. Então, você reservar um pouco desse dinheiro para o quê? Para aquelas coisas do dia a dia, você não voltar toda endividada das férias, entendeu? Eu, por exemplo, quando entro de férias, isso não é de agora que eu faço, eu sempre peço adiantamento de 13º. Aí o pessoal fala assim, pô, eu pedi adiantamento do 13º, vai chegar no 13º, você só vai receber a metade, não vai receber tudo. Mas eu não faço isso simplesmente para poder pegar o dinheiro e torrar, assim, sair fazendo um monte de compra arbitrária, coisa que eu não estou precisando, até coisa que eu não estou precisando, mas assim, sair gastando, jogando dinheiro assim pro alto, para eu ficar dessa maneira. E chega o final do ano, eu consigo receber lá o meu valor e fazer o que eu preciso fazer. Então, eu peço o adiantamento porque se eu tiver que comprar alguma coisa em promoção, alguma coisa que realmente vai ajudar no meu dia a dia, vai, enfim, ajudar de alguma forma, eu faço. Quando não, aquele valor que eu peço de adiantamento, eu coloco no investimento, tá? Agora eu ando não mexendo muito com isso, mas teve um tempo aí, a coisa de foi em 2023. 2023 eu peguei o parte do meu salário e investi em criptomoedas, tá? E não investi em criptomoedas num aplicativo desses traders, né? Aqueles assim mais, posso dizer assim, mais top, né? Eu tô falando uma linguagem para vocês, gente, bem simples, porque eu não tô fazendo esse conteúdo para expert, para quem já tá lá em cima. Até quem já tá lá em cima pode ouvir e tirar para você as suas conclusões, pode tirar para você aquilo que vai te servir de alguma coisa. Mas eu tô falando aqui com pessoas que estão começando, gente que sabe, pessoas que estão perdidas de alguma forma. Então, eu tô falando assim de uma forma bem leve e descontraída. Então, eu não usei aqueles aplicativos mais top, né? Empresas aí, enfim, como Bybit e tantas outras que têm os nomes, né, mais assim, como pode dizer assim, mais profissionais. Eu simplesmente investi em criptomoedas numa conta digital, por exemplo. Eu investi, não estou fazendo propaganda, tá? Eu estou falando aqui a minha realidade. Eu investi, na época era no PicPay. O PicPay ele tirou, né? Ele parou de ter a parte de investimento em criptomoedas, mas voltou recentemente e eu gostei muito disso, porque agora eu tenho o PicPay para poder investir e o Nubank que eu acabei transferindo, fazer esse investimento para o Nubank e investir em criptomoedas. E foi um período que eu conseguia dar mais atenção, né? Porque para você conseguir investir e aquele valor que você coloca ali, você conseguir, né, extrair, né, você ter o lucro, você tem que estar de olho na ferramenta. Você não pode simplesmente deixar lá e esquecer. Se tem um crescimento constante, em nenhum momento a moeda ela perde valor, ok, mas quando acontece de perder, você tem que estar atento às mudanças do mercado, o que está acontecendo para você, o dinheiro que você colocou, você sair com menos do que você investiu. Então, eu coloquei na época no Nubank e fui fazendo dinheiro ali, fui fazendo dinheiro, não foi um dinheirinho bom, um dinheirinho bom. Então, eu fui fazendo ali aqueles investimentos, fazendo investimento, e me ajudou a fazer coisas que eu gostaria. Por exemplo, eu queria renovar o meu guarda-roupa. Eu estava com roupas aí que já há mais de 5, 6 anos que eu não comprava boas roupas, tá? Não é roupa de você usar aqui modinha e a roupa, qualquer coisa tá estragando. Roupas que, desde que eu comprei lá em 2023, eu comecei a investir em 2022 e 2023 também estava investindo. O que eu comprei em 2023
roupas boas que eu tenho elas usando aí até hoje, conservando bem, né, para poder e roupa que eu uso no dia a dia, tá? Eu uso o tempo inteiro. Roupas boas, é, passei a olhar as tendências na internet, aí a turma da Shopee, turma da Shein, tem uma outra loja também que eu comprei roupa na época que era um comercial, uma propaganda que aparecia no meu Instagram, né? E gostei muito dessas roupas. Na época foi roupa de frio. Eu comprei numa época de calor, que foi tipo uma Black Friday que eles fizeram. Comprei essas roupas. Eu, assim, eu lembro que na ocasião eu gastei em torno de R$ 150 e saí com uma média de 6 peças boas: calça, casaco, roupa de quente, né? Aquelas roupas de gola alta e tudo. Saí com 6 peças por esse valor. E roupas que eu tenho até hoje aí, estou conseguindo usar bem. Mas eu acredito que daqui pro ano que vem eu já vou ter que pegar parte delas, aí, uma outra aí, já vou ter que trocar. Mas a maioria ficou aí. E fora outras vezes que eu comprei outras roupas nessa loja. Então, tudo que você começa a organizar, você começa a planejar, faz duas coisas em você. Faz com que você consiga alcançar os resultados. E uma coisa que, pelo menos em mim, eu percebi que isso começou a acontecer por mais que o trabalho não seja o que eu quero, por mais que não seja aquilo que eu gostaria, ficou menos frustrante. Porque agora eu tenho objetivo com aquilo ali. Aquilo ali eu estou usando de escada, entendeu? Eu estou usando de degrau, entendeu? Não vou dizer trampolim, porque o trampolim você pula e ele te joga lá em cima. Então, a maioria dos trabalhos aí, a pessoa que trabalha CLT, às vezes menos de 2 salários mínimos, por exemplo, né? Até ainda que seja 2 salários mínimos, já não está dando para muita coisa. Mas, mas enfim, é, quando você trabalha numa empresa que você recebe pouco, né? E muitas das vezes o não receber pouco é justamente o trabalho que você não gostaria de estar trabalhando. Você. Aquilo ali é menos pesado para você, que agora você tem meta, você tem um objetivo, você consegue chegar a pequenas conquistas. Então eu não uso como trampolim, tá? Falando agora de trampolim, eu me dispersei um pouco. Serve como um degrau, mais um degrau. Eu não sei quantos degraus você vai ter que subir para você ter o sucesso profissional que você gostaria. Mas faça do momento que você tá, seja emprego de carteira assinada, seja você fazendo uma renda extra, que ainda não é a renda extra que você quer, ou até o que você quer, mas você não está recebendo aquilo que você gostaria. Você não está chegando aonde você queria chegar ainda. Faça disso o seu degrau, sabe? Não olhe de forma tão depreciativa, porque você pode até sair do trabalho, você pode até ir para onde você gostaria de ir, mas você vai chegar cansada. Você vai chegar como se tivesse nadado, aí chega, quando você finalmente chega lá na areia, você está morta. Porque você sofreu e se deixou sofrer, porque uma coisa é o sofrimento que vem de fora, as cobranças, né? Mudam teu horário, que você não gostaria que seu horário fosse mudado. Vem uma série de questões ali. Isso é o que vem de fora. Mas às vezes você também coloca em você um sofrimento que você poderia canalizar o seu pensamento de uma outra forma, a sua forma de gastos, as suas coisas de uma outra forma. E aí, quando você chega num lugar cansado, você não desfruta. Você não desfruta. Entendeu? Você já se destruiu tanto que você, quando finalmente aquilo chega na sua mão, você não consegue usar direito. Entendeu? E é aonde muitas das vezes a pessoa faz escolhas, aí começa escolhas para relacionamento, e você começa a se relacionar com alguém naquela tentativa de fugir, sabe? Da vida real. Às vezes você aceita qualquer coisa, entendeu? Vai morar junto com alguém, sabe? Porque nada tá dando certo, aí você mora junto com alguém e aquilo ali se torna insuportável.
acontece, sabe? Que vai virando uma bola de neve, porque você, dentro de você, tá tudo, sabe? Tudo de pernas pro ar, tá tudo bagunçado na sua cabeça, você não anota nada, você não pega um orçamento, não faz um orçamento daquilo que você vai gastar, você não se organiza. E aí essa falta de organização dá uma rasteira em você, seja agora ou lá na frente, entendeu? Então é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Eu vou depois fazer um outro podcast relacionado a isso, a questão de trabalho, trabalho que você não gosta, como ir para o trabalho que você gosta, enfim. E espero que isso aqui possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Se você quiser seguir lá o meu canal no Instagram também, o meu Instagram é Francislia, o Lia com H no final, ponto planner 2025, tá? Falando nisso, eu tenho um planner para você organizar os seus 3 últimos meses do ano. Esse planner ele tem os calendários, todos os meses do ano. Mas agora a gente está em outubro e você vai utilizar aí o mês de outubro, novembro, dezembro. Tem as páginas, né, que você pode utilizar dos meses anteriores. Inclusive eu vou reformular esse planner. Esse mês agora até o final de outubro eu vou estar fazendo uma nova edição de planner. Inclusive eu quero fazer o planner de 2026 também. E você pode acessar lá, francislia.planner, com 2 N's, planner 2025. Tá? Esse é o meu canal no Instagram. Se você gostou do conteúdo, você pode deixar aí o seu comentário, pode deixar suas dúvidas, que você quiser perguntar, elogios, dúvidas, críticas. Críticas também são aceitas, né? Mas vamos manter o respeito. Eu estou começando, não tem muito tempo, aliás, estou recomeçando esse podcast aqui. E espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Uma ótima tarde aí para você. Até a próxima.